O que significa decompor um número em um produto de fatores primos? Primeiro, você só pode fazer isso com qualquer número maior do que 1. Então, qualquer número maior do que 1, ou ele vai ser primo, ou será possível decompor ele em um produto de fatores primos, que é o que chamamos esse procedimento de fatoração. Vamos imaginar que eu digo o seguinte para vocês. Eu digo, decomponha, coloco o seguinte problema, decomponha 840, decompõe 840 em fatores primos. Professor, como é que eu faço isso? Qual é o procedimento para resolver esse problema? Você pode fazer esse problema de uma maneira tradicional, que aparece em todos os livros, que é você pegar o número 840 e fazer a seguinte pergunta. Você vai perguntar qual é o menor número primo que divide 840. Então, o menor número primo que divide 840 é 2. 840, se eu dividir por 2, vai dar 420. Continuo fazendo essa pergunta. Qual é o menor número primo que divide 420? 2. Que eu vou achar 210. Qual é o menor número primo que divide 210? 2, que vai dar 105. Qual é o menor número primo que divide 105? Não é mais 2, agora é 3. Se você pegar 105 e dividir ele em 3 partes iguais, o resultado, você vai pegar 105 e vai dividir em 3 partes iguais. 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. 15 por 3 dá 5, então dá 35. 35. Qual o menor número primo que divide 35? Não é mais 3, é 5. 35 por 5, 7. E o menor número primo que divide 7 é o número 1. Então, eu cheguei à conclusão que o número 840 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. O que foi que eu fiz? Eu fiz a decomposição de 840 em um produto de fatores primos. Pronto, só isso. Não tem segredo para resolver esse tipo de problema. Tudo bem? Vamos imaginar um outro exemplo. Eu pergunto agora para vocês, eu digo o decomponha, vamos apagar, decomponha 360 em fatores primos. Como é que eu faço isso? Eu vou realizar um outro procedimento mais prático. Você pode pensar o seguinte, cara, quem é 360? Aí a pessoa diz, cara, 360 é 36 vezes 10. Eu digo, ok. Quem é o 36? Aí a pessoa, 36 é 4 vezes 9. E o 10 é quem? O 10, professor, é 2 vezes 5. Eu digo, ok. Eu sei que 2 vezes esse 4 dá 8. E o 8 é 2 a 3. O 9 eu sei que é 3 ao quadrado vezes 5. Pronto. Está feita a decomposição de 360 em um produto de fatores primos. Muito bem. Isso é útil em quais circunstâncias? Isso é útil para resolver problemas que eu já até mencionei aqui em aulas anteriores, na nossa primeira aula de divisibilidade. Se eu fizesse para vocês o seguinte, quantos são os divisores positivos de 360. Para você resolver esse problema, seu primeiro passo é decompor um número em um produto de fatores primos. Então, esse procedimento já foi feito. Eu já sei que 360 está aqui, é exatamente 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Muito bem. Quando eu fiz isso, eu percebi que qualquer divisor positivo de 360, ele pode ser decomposto na forma 2 elevado a x vezes 3 elevado a y
vezes 5 elevado a z. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quero achar um divisor positivo para 360, basta atribuir um valor a x, um valor a y e um valor a z. O cuidado que eu tenho que ter, pessoal, é que esse valor que eu vou atribuir a x é muito importante que ele não supere o 3. O valor inteiro que eu vou atribuir a y é muito importante que ele não supere o 2. E o valor inteiro que eu vou atribuir a z é muito importante que ele não supere o número 1. Então, para você achar um divisor positivo para 360, é como se você tivesse que atribuir um valor para x e um valor para y e um valor para z. Perceba que todo problema de contagem que você utilizar o conectivo i, já fica dica, você vai multiplicar. Então, quando você for atribuir o valor a x, você percebe que o x pode ser 0. Eu digo, pode, porque 2 elevado a 0 é 1. E 1 divide qualquer coisa. O x pode ser 1, pode. O x pode ser 2, pode. O que eu tenho que ficar atento é que o valor máximo que eu posso atribuir a x é 3. Então, para escolher um divisor positivo para 360, eu tenho que escolher um valor para x e um valor para y e um valor para z. Eu acabei de encontrar os possíveis valores que eu posso atribuir a x. Eu vou atrás agora dos possíveis valores que eu posso atribuir a y. Posso atribuir 0? Posso, porque 3 elevado a 0 é 1 e 1 divide qualquer coisa. Posso atribuir 1? Posso. Eu tenho que ficar atento que o maior valor que eu posso atribuir a y é 2. Quando eu for atribuir um valor a z, eu posso atribuir 0 e o maior valor que eu posso atribuir a z é 1. Então, esse procedimento, pessoal, ele ficou quase completo. Então, para resolver esse problema, nós já sabemos que temos que atribuir um valor para x, um valor para y e um valor para z. Então, vou atribuir um valor para x e um valor para y e um valor para z. Quando eu for atribuir o valor de x, eu tenho quantas opções de escolha? Quando eu for atribuir a y, eu também tenho quantas opções de escolha? E quando eu for atribuir a z, quantas são as opções de escolha? Vamos lá, para x, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 opções de escolha. Para y, eu tenho 1, 2, 3. 3 opções de escolha. Para z, eu só tenho 2 opções de escolha. Como eu usei o conectivo i, o que eu faço com esses valores? Eu multiplico. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. O que isso significa dizer? Significa dizer que o número 360 tem 24 divisores positivos. Existe o procedimento prático, existe um método prático para você resolver esse tipo de problema. Professor, qual é o método prático? O método prático para você resolver esse tipo de problema é você pegar o número em questão, qual é o número em questão? 360, e decompor ele em um produto de fatores primos. Perceba que da decomposição você não vai escapar. Quem é 360? 360 é 2 a 3, é 3 a 2 e é 5 elevado a 1. O que você vai fazer agora? A cada um desses expoentes, que você tem o 3, você tem aqui o 2 e você tem aqui o 1, você vai acrescentar uma unidade. Então, como é que vai ficar? 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. E vai multiplicar os resultados obtidos. Quando você faz isso, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Você termina encontrando o número de divisores positivos do número. Professor, isso sempre dá certo? Sim. Isso sempre te dá um número de divisores positivos. Lembrando que para cada divisor positivo, existe um divisor negativo. Quer dizer que se um número 360 tem 24 divisores positivos, é porque o mesmo número tem 24 divisores negativos, totalizando 48 divisores. Então vocês fiquem atentos à pergunta que a questão faz. Se a questão te perguntar quantos são os divisores de 360, a resposta correta é 48. 24 positivos e 24 negativos. Professor, me diga aqui uma coisa. Eu fiz isso. Bacana. Achei o número de divisores positivos 360. De uma maneira geral, eu sempre posso fazer isso? Eu digo, pode.
Vamos imaginar que eu tenho um número n qualquer, uma hipótese, um número n qualquer, e esse número n, ao ser decomposto em um produto de fatores primos, ele ficou representado da forma 2 elevado a x, 3 elevado a y, 5 elevado a z e 7 elevado a w. Chega alguém e me pergunta qual o número de divisores positivos de n. O que você vai fazer? Você vai pegar cada um dos expoentes dos seus fatores primos e acrescentar uma unidade. Então vai ficar x mais 1, vai ficar y mais 1, vai ficar z mais 1, vai ficar w mais 1. O que eu faço com os resultados obtidos? Você multiplica. Você pega x mais 1, multiplica por y mais 1, multiplica por z mais 1, multiplica por w mais 1. Quando eu faço isso, pessoal, o que eu estou achando? O número de divisores positivos do número dado. Esse é o método prático. Professor, você acha que o método prático ele vai provocar alguma confusão, algum equívoco, tem alguma falha? Eu digo, não tem falha. O que ocorre é que o método prático ele não te prepara para responder todas as perguntas possíveis. Eu vou fazer uma pequena alteração na pergunta feita por essa questão. Eu vou perguntar agora para ti o seguinte: quantos são os divisores, quantos são os divisores positivos de 360? O aluno diz assim: professor, é a mesma pergunta. Não é, eu não concluí a pergunta ainda. Quantos são os divisores positivos de 360 que são múltiplos de 3? Olha, pessoal, a pergunta ela mudou um pouco. Então, aqui, se você for utilizar o método prático, você vai se equivocar, você vai errar a questão, você não vai obter a resposta correta. Professor, como é que eu faço esse problema? Eu digo simples. O motivo de você acrescentar esse mais um é porque quando eu considero os valores de x, eu não começo do 1, eu começo do 0. Então, quando eu considero os valores do y, os possíveis valores que eu posso atribuir a y, eu não começo do 1, começo do 0, idem para o z. Eu sempre começo do 0. Por isso esse mais 1, porque a gente não começa a contar do 1. Então, por exemplo, se o número tem o expoente aqui 3, eu não vou contar 1, 2, 3, eu vou contar 0, 1, 2, 3, dá 4. Por isso que eu acrescento esse mais 1. Então, o que você vai fazer? Você não vai escapar de pegar o número e decompor num produto de fatores primos. 360 você já sabe que é 2 a 3, 3 ao quadrado e 5 a 1. E o que você sabe? O que você aprendeu aqui comigo? Você não aprendeu só o método prático. Você aprendeu o porquê, o motivo dele. Acabei de falar para vocês, é por causa do 0. Achar qualquer divisor para 360, ele necessariamente tem que ser da forma 2 elevado a x, 3 elevado a y e 5 elevado a z. E vocês aprenderam que eu tenho que atribuir um valor a x, um valor para y e um valor para z. E o valor que eu vou atribuir a x, eu começo do 0, do y do 0 e o z do 0. O problema nessa questão é que eu quero que o número em questão que eu acho seja necessariamente múltiplo de 3. Pessoal, se ele é múltiplo de 3, o 3 tem que fazer parte da composição. O 3 tem que ser, pelo menos, aparecer pelo menos uma vez nos fatores que compõem o número. Professor, se o 3 tem que aparecer pelo menos uma vez, o y não pode ser 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu for escolher o valor de x, não tem nenhum problema, eu continuo com as opções 0, 1, 2 e 3. No entanto, quando eu for escolher o valor do y, não existe a possibilidade de eu escolher 0. Porque se y for 0, fica 3 elevado a 0, e 3 elevado a 0 é 1. E se não aparece o 3 na composição do número, o número não é mais múltiplo de 3. Então agora, para o y, eu só tenho como opções apenas o 1 e o 2. Para o z, perceba que não tem restrição. Porque o fato do z ser 0 só quer dizer que não aparece o fator 5.
E o fato de não aparecer o fator 5 não influencia no fato dele ser ou não múltiplo de 3. Então, quando eu for escolher o z, eu continuo com duas opções, o 0 e o 1. Então, o número de divisores positivo, vamos lá. Quantas opções eu tenho para escolher o x? 1, 2, 3, 4. Beleza. Quantas opções eu tenho para a escolha do y? Agora 2. E para a escolha do z? 2. Quando eu faço 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. O que isso significa dizer? Significa dizer que o número 360 tem 16 divisores positivos que são múltiplos de 3. Na próxima aula, vamos falar de MMC e MDC. Espero vocês. Tchau!